Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Dengue. Neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte já realizou mais de 3,7 milhões de vistorias de prevenção ao Aedes aegypti. A casa da Dona Conceição é bem florida. Todos os dias lá está ela, regando, cuidando das flores que são sua paixão. Momento que aproveita para verificar as condições dos vasos e se tem algum cantinho acumulando água. Eu sei que não pode deixar pratinho com água, nunca deixei, sempre eu deixo livre assim. Quando chove, a gente olha, tem água, escorre, não deixa nada parado. Mas não fica só por conta dela. Nos fundos aqui, era aquela lixaiada, aquele monte. Aí ele falou, eu já notifiquei, porque era demais. Eu peguei e falei com ela, não é implicância não, mas você está acumulando água aí, essas coiseiras tudo aí, está me atingindo aqui. No Dia Nacional de Combate à Dengue, o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura está orientando a população no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação de hoje está se intensificando nas residências, responsáveis por mais da metade dos focos. O Aedes tem o costume, de conviver ali lado a lado com o ser humano, para se alimentar, para poder procriar, e tendo essa capacidade de procriação e manter esse foco sempre lá, faz com que ele não saia de dentro dessa residência. Então, assim, por mais que sejam feitas visitas domiciliares, a gente precisa muito da população para essa colaboração de não deixar mesmo nenhum foco para dar continuidade aí no Aedes dentro dessas residências. 86% dos focos da dengue foram identificados em ambientes domiciliares. É importante que cada pessoa fique atenta, principalmente quem tem plantas em casa. A Prefeitura pede que seja criada uma rotina de verificação de 2 até 3 vezes por semana e que sempre permita a entrada do agente. Todo cuidado é pouco. Só neste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte já realizou mais de 3 milhões de vistorias em imóveis para eliminar possíveis focos da dengue. A preocupação é maior nesse período das chuvas e sol forte. Na verdade, a gente nessa época do ano tem uma tendência a aumentar o número de focos devido ao quê? A gente tem o início das precipitações das chuvas, agora em outubro, e o descuido às vezes nas residências, de alguma coisa, o churrasco no final de semana, aquela coisa que a gente deixa ali, algum vasilhame, ele acumula água e nesse período, como a gente viu, hoje mesmo choveu de madrugada e de dia esse calor intenso, então isso prolifera muito mais a possibilidade de qualquer foco dentro da cidade, em qualquer residência. O telefone 156 da Prefeitura é o canal para denúncia de focos de dengue em lotes vagos e residências. Hoje a Secretaria de Saúde, junto com outras secretarias também, de vigilância, de fiscalização integrada, a própria vigilância sanitária, vem dando apoio para aqueles casos que as pessoas não têm a consciência, não costumam fazer o quê? O cuidado da sua residência, Então tudo é passível de multa, sim, é passível de interdição, alguma questão de obra, então existem várias ferramentas que a gente não gosta de utilizar, porque o que a gente quer é consciência, A gente não quer ficar emitindo multa, a gente quer que as pessoas tenham essa consciência, mas se for para ter que partir para esse lado, a gente tem todas as ferramentas e a Prefeitura com certeza vai usar. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal prendeu 4 militares do Exército e um policial federal acusados de planejar a operação batizada de Punhal Verde e Amarelo, que incluía o sequestro e morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a investigação da PF, a ação estava prevista para o dia 15 de dezembro de 2022, para impedir a posse de Lula. No planejamento ainda constava a instituição de um gabinete institucional de gestão de crise, que seria composto pelos próprios investigados para gerir os conflitos causados pelas ações. Os militares detidos fazem parte do grupo Kids Pretos, como são conhecidos os integrantes do Comando de Operações Especiais do Exército, treinados com técnicas de ações de sabotagem e incentivo à insurgência popular. A Polícia Federal ainda apura nessa fase da investigação se as ações se configuram como crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Estão sendo cumpridos ainda 3 mandatos de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. E durante o Ângelus do último domingo, o Papa Francisco refletiu sobre a importância de nos apegarmos às palavras de Jesus, que servem como conforto para as atribulações que passam pela nossa vida.
Vamos nos deter então no seguinte: o que passa e o que permanece. Em primeiro lugar, o que passa. Em algumas circunstâncias da nossa vida, quando passamos por uma crise ou experimentamos algum fracasso, bem como quando vemos ao nosso redor a dor causada pelas guerras, pela violência, pelos desastres naturais, temos a sensação de que tudo está chegando ao fim e sentimos que até as coisas mais belas passam. As crises e os fracassos, no entanto, embora dolorosos, são importantes, pois nos ensinam a dar a tudo o devido peso, a não prender o coração às realidades deste mundo, porque elas passarão, estão destinadas a passar. Ao mesmo tempo, Jesus fala do que permanece. Tudo passa, mas as suas palavras não passarão. As palavras de Jesus permanecem para sempre. Assim, ele nos convida a confiar no Evangelho, que contém uma promessa de salvação e de eternidade, e a não viver mais sob a angústia da morte. Ainda durante a missa na Praça São Pedro, o Papa Francisco pediu orações aos 3 novos beatos da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, ontem a escutare foram beatificados 2 mártires, Luigi Paliti, sacerdote da Ordem dos Frades Menores, e John Gazzulli, padre diocesano, que foram vítimas de perseguição religiosa do século XX. E hoje, em Friburgo, também foi beatificado um outro mártir, o sacerdote Max Rossers, fundador do Instituto Secular de Cristo Rei, que foi condenado pelo nazismo devido ao seu empenho religioso em favor da paz. Rezemos para que esses mártires confortem tantos cristãos que, nestes tempos, são discriminados pela fé. Um aplauso aos novos beatos. Em mensagem encaminhada ontem aos líderes do G20, o Papa Francisco cobrou a urgência de ações concretas no combate à fome e à pobreza. O documento, endereçado ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, trouxe um apelo por solidariedade global e coordenação entre as nações para que a fome seja erradicada. O pontífice se mostrou a favor da criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que teve adesão de 82 países presentes no encontro. Um dos objetivos do projeto é alcançar até 2030 500 milhões de pessoas, com transferência de renda, 150 milhões de crianças, com alimentação escolar e acompanhamento da gestação até a primeira infância. E nesse mês de novembro, a Arquidiocese de Belo Horizonte celebra o mês do dízimo e, como gesto concreto, a Pastoral do Dízimo realiza visitas missionárias, com o objetivo de levar apoio, formação e orientação para as paróquias, destacando a importância desse ato de evangelização. No último fim de semana, o grupo participou de missas na comunidade Mãe da Providência da paróquia São José, em São José da Lapa, e na paróquia Santo Antônio da Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte. Se outras paróquias desejarem receber essas visitas, elas podem entrar em contato com as coordenações regionais e com o Secretariado Arquidiocesano do Dízimo. Anote aí, é 31 98679 2663. O Instagram é @pastoraldizimobh e tem também o site arquidiocesebh.org.br/pastoral do dízimo. E vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, o dia é de sol com muitas nuvens e chuva passageira. À noite, o tempo fica firme. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. Em Juatuba, na região metropolitana, o dia é de sol com muitas nuvens, chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 90%. Em Abrecampo, na zona da Mata, o dia se assemelha com o da capital.
Sol e muitas nuvens com pancadas de chuva. À noite, o céu abre. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. A endometriose é uma doença crônica que atinge mulheres em fase reprodutiva. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetricia, entre 25% e 38% das adolescentes do Brasil com relato de dor pélvica crônica lidam com a doença. Embora o diagnóstico da endometriose seja mais comum por volta dos 30 anos, ela pode afetar pacientes mais jovens, ainda na adolescência. A endometriose é quando a gente encontra, o tecido que a gente menstrua, da menstruação, fora da cavidade do útero. Tá? Então a gente encontra, na verdade, em regiões onde ela não deveria estar. Dentro da pelve, às vezes no ovário, às vezes em algum ligamento, tá? Ou mesmo numa camada que recobre a pelve e os órgãos pélvicos. A cólica, um dos principais sintomas, é muitas vezes confundida com a da menstruação, porém mais intensa e progressiva. Quando essa dor começa a progredir, começa, na verdade, a não respeitar o ciclo menstrual, a impactar na qualidade de vida, a paciente ter que usar cada vez medicamentos mais intensos para o controle da dor, é uma hora que chama atenção em relação a suspeitar de endometriose. Fernanda passou toda a adolescência acreditando que os incômodos que sentia eram comuns da idade. Eu sentia muitas cólicas muito fortes, passava muito mal. A gente ia no médico, eles falavam que era uma cólica de adolescente, que estava no período da adolescência. Então, eram dores que faltava a aula na escola, porque as dores eram muito fortes. Então, a gente ficava mais deitado, medicação, mas as medicações não faziam muito efeito. No estágio mais avançado, a doença pode causar infertilidade, dificuldades para engravidar e manter a gestação. E aí ela fez ultrassom e a endometriose já estava muito avançada. Por isso que eu não conseguiria segurar as minhas gestações. E então, se a criança viesse com a endometriose muito forte também, a criança poderia vir com uma deficiência muito maior. E aí só que eu falei com ela, doutora, eu quero engravidar. Se eu ficar tomando um anticoncepcional, eu não vou engravidar. Ela falou comigo, nós vamos dar uma parada agora no anticoncepcional e nós vamos tentar outros métodos. Até o mesmo método de você procurar uma academia, tomar mais vitaminas, entendeu? Para fortalecer seu útero. Não tem como prevenir a doença e o tratamento vai depender de cada caso. Por isso, a importância de procurar ajuda médica já nos primeiros sinais. A gente pode ter estilos de vida saudáveis, fazer atividade física, alimentação, mas a endometriose ela é multifatorial. Então, são várias causas. E uma delas é a causa genética. Então, muitas vezes eu não consigo impedir que ela comece. Eu posso tentar controlar a progressão da doença. A Universidade Federal de Viçosa abriu vagas em cursos de graduação exclusivas para pessoas idosas. De acordo com a instituição, são 86 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro. Os candidatos terão que produzir uma redação na língua portuguesa e os locais da prova serão em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, no dia 15 de dezembro. As informações sobre os cursos e mais detalhes sobre o processo seletivo podem ser consultados no site ufv.br. Itens de sacolão têm alta na capital mineira em período de um mês. O preço do abacate foi o que mais disparou, com variação de quase 250%. É o que aponta uma pesquisa do site Mercado Mineiro. Hoje a gente tem, por exemplo, no caso da batata inglesa, ela subiu 24,73% no último mês. O preço médio, que era R$ 5,98, subiu para R$ 7,46. Outro aumento considerável foi no quilo do quiabo, que o preço médio era R$ 10,38, passou para R$ 16,70. Isso dá um aumento de 60% em apenas um mês. Assim também como a couve-flor, que o preço médio era R$ 7,57, subindo para R$ 9,46, um aumento de 25%. Nas frutas também tivemos aumentos. O limão Tahiti subiu 99% pelo preço médio. O preço médio, que era R$ 5,64, subiu para R$ 11,22. O abacate, então, nem se fala. O abacate subiu quase 250% em um mês. O preço médio, que era R$ 7,51 há um mês atrás,
passou para R$ 26,14. Por outro lado, outros itens como a banana e a cenoura sofreram queda no mesmo período. A banana prata caiu quase 20%, preço médio era R$ 7,18, passou para R$ 5,74. A própria beterraba também caiu 17,5%, era R$ 4,19, passou para R$ 3,46, assim como a cenoura, que o preço médio era R$ 3,63, caindo para R$ 3,00 em média, uma queda de quase 17%. A cebola branca também caiu, era R$ 5,64, caindo para R$ 4,65. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. O G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, diz que cooperará para que super ricos paguem impostos efetivamente. Mas os líderes do grupo não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29. O G20 anunciou que cooperará para garantir que os super ricos paguem impostos efetivamente, conforme a declaração final da cúpula do grupo, aberta nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. Uma decisão bem recebida por economistas e organizações como a Oxfam. Abre aspas. Com total respeito à soberania tributária, buscaremos cooperar para assegurar que indivíduos com patrimônio líquido ultra alto sejam efetivamente tributados, fecha aspas, afirma o texto. Ainda segundo a declaração, abre aspas, a cooperação poderia incluir o intercâmbio de melhores práticas, o incentivo a debates sobre princípios tributários e a criação de mecanismos contra a evasão fiscal, incluindo a análise de práticas tributárias potencialmente prejudiciais, fecha aspas. Um imposto especial sobre a riqueza de bilionários foi uma das principais propostas do Brasil na presidência do G20, junto a outras iniciativas sociais, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo presidente Lula. O presidente argentino Javier Milei, de perfil ultraliberal e aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou objeções a este ponto, entre outros, ao assinar a declaração final. O G20 também alertou que novas tecnologias, como a inteligência artificial, contribuem de forma dramática para a desinformação e o discurso de ódio, segundo a declaração final. Os líderes do grupo não conseguiram avanços significativos para desbloquear as negociações na COP29, a cúpula da ONU sobre o clima que ocorre no Azerbaijão. As negociações estão estagnadas em torno da questão do financiamento para o combate à mudança climática. A declaração final também evitou mencionar o compromisso que a comunidade internacional adotou na COP28 de reduzir progressivamente a dependência das energias fósseis. No tópico sobre guerras, a declaração afirma que a paz deve estar em conformidade com os princípios da ONU e promover relações pacíficas, amistosas e boas entre os países vizinhos, sem mencionar a Rússia. O G20 ressaltou que apoia as iniciativas relevantes e construtivas para uma paz ampla, justa e duradoura na Ucrânia. Com relação a Gaza, o G20 afirma na declaração final que está unido no apoio a um cessar-fogo completo em Gaza e no Líbano, que permita aos cidadãos retornarem com segurança aos seus lares de ambos os lados da linha azul, que delimita a fronteira entre o território libanês e Israel. A PUC Minas Betim, em parceria com a Prefeitura do município, promove nos dias 21 de novembro e 13 de dezembro ações voltadas a mulheres que passam pela menopausa. As oficinas gratuitas serão voltadas às mulheres com idades entre 45 e 60 anos, servidoras do município e que estejam no climatério ou na menopausa. Além de práticas integrativas, a ação contará também com escalda-pés, massagem, exposições educativas, além de atividades de expressão corporal com dança circular. As atividades fazem parte do primeiro seminário do PET Saúde, entendendo e vivendo o climatério da instituição, e serão realizadas no campus Betim da PUC Minas, que fica na Rua do Rosário, número 1081, no bairro Angola.
E você está vendo o QR Code aí na telinha? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Estamos com 59% da meta de arrecadação para o mês de novembro. A sua ajuda é muito importante. Para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, entre lá no nosso canal no YouTube. É o @Horizonte Notícia TVH. E você pode sugerir assuntos para discutirmos no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.